meu nome é Thiago e hoje eu tenho uma palavra de Deus para você. Mas antes de eu dar início, eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo, curtisse, se inscrevesse no canal e compartilhasse. Para quê? Para que essa mensagem possa chegar mais longe, chegar até mais pessoas. Compartilhe com os amigos, familiares e tudo mais. Tá ok? A palavra de Deus hoje é o inimigo em potencial para o inferno. Bom, primeiro vamos entender o seguinte: nós estamos vivendo o final dos tempos, nós estamos vivendo os últimos dias. Se você conseguir compreender isso e compreender que o ano no qual nós estamos no ano de 2025, ele é crucial para aquelas pessoas que buscam a Deus e também para os ímpios, né, que em Apocalipse cita sobre os ímpios. Então, assim, nós estamos num ano crucial. É um ano de posicionamento. Quando nós entendemos isso, nós entendemos melhor a estratégia do inferno, a estratégia de Satanás sobre nossas vidas, sobre o mundo e sobre a Igreja de Cristo. Para que você entenda o que eu vou falar também, você precisa acreditar de fato que o mundo jaz no maligno. Ou seja, precisa entender que esse mundo e todo o sistema que compõe esse mundo está já sobre o poder do maligno, a mando de Deus. Ou seja, Deus permitiu que o diabo realmente dominasse esse mundo. Quando o diabo foi tentar Jesus e ofereceu para ele todos os reinos da terra, ninguém oferece aquilo que não tem. Então, se aquilo está debaixo do poder do inferno, ele tem poder para oferecer. E, ou seja, se o mundo jaz no maligno e está sobre o poder dele, as riquezas desse mundo estão sobre o domínio dele, ele tem poder para oprimir e ser opresso aos filhos de Deus, tentando fechar o cerco cada vez mais para os filhos de Deus. Ah, Tiago, mas Deus está acima de tudo. Sim, Deus está acima de tudo. Deus sempre tem um propósito maior, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas isso não impede de nós passarmos por lutas e por tribulações, porque com muitas tribulações convém que nós venhamos entrar no reino de Deus. Então, quando nós entendemos isso, entendemos 1 João 5,19, que fala que o mundo jaz no maligno, quando entendemos isso, as coisas, a visão do mundo começa a se tornar diferente. Aí eu quero compartilhar com vocês Apocalipse 12:12, que fala que Satanás desceu à terra e ele tem pouco tempo, ele sabe que ele tem pouco tempo, então ele desceu em grande ira. Então, entenda isso. O diabo sabe que tem pouco tempo, então ele tem grande ira em nos atingir, em derrubar os filhos de Deus e torná-los inoperantes. Bom, se você é uma pessoa que se esforça para ser o sal, a luz desse mundo, o sal da terra, então você é um alvo em potencial. Se você olha para você e você vê que você está sendo realmente a luz e o sal, isso pela graça de Deus, você é um inimigo em potencial para o inferno. Bom, quais as intenções do ataque do inferno? Não é tirar eu e você da igreja ou fazer com que você deixe de ser cristão. Não. O que ele quer é que nós venhamos nos tornar inoperantes, ou seja, sem iluminar. Jesus disse para nós sermos a luz do mundo, mas aí o que acontece? Uma luz que não ilumina, uma luz que está apagada, ela não é a luz do mundo. Ou melhor, o diabo ele quer pegar essa luz e colocar embaixo da cama. Jesus disse, né? Uma luz não pode estar embaixo da mesa, ela tem que estar no alto para iluminar a todos que estão na casa. Então, ele quis dizer o que com isso? Ela não pode estar embaixo da mesa, porque senão ela não vai iluminar direito. Qual é a estratégia do diabo? É que nós estejamos na onde não ilumina, na onde não é para iluminar, ou seja, embaixo da mesa ou embaixo da cama, seja onde for, menos no alto. É isso que o diabo quer. Então ele quer quebrar o propósito. O propósito de Deus para a nossa vida é uma coisa. Aí ele procura desviar o curso do propósito de Deus. Ele traça um curso errado, do caminho errôneo, para que nós não venhamos iluminar a plenitude, ser a luz realmente de Cristo, aonde Cristo quer que nós sejamos luz. Então, para isso, ele usa algumas estratégias. Eu vou passar algumas estratégias aqui, ao qual o diabo usa, e aqui eu acredito que ele tem sido muito eficaz nessas estratégias. Uma delas é roubar o seu tempo, roubar coisas de você, roubar o seu tempo. Vou começar pelo tempo. Ele rouba o tempo, ou seja, como assim que ele rouba o tempo? Hoje nós temos muitos compromissos,
você tem compromissos, de repente, com amigos, compromissos com a família, compromissos com a esposa, filhos e também com o trabalho. Aí você se enche de trabalho, se enche de várias coisas, e quando passa o seu dia, você vê, poxa, eu não orei, eu não falei com Deus, eu não busquei. Ou quando vai falar com Deus, que seja de maneira desleixada, sabe? Somente aquele momento que você não para realmente buscar a Deus de verdade, de se humilhar, de se quebrantar diante de Deus. Ou você acha que Deus ele quer que você busque Ele somente lavando louça ou somente andando. Deus ele não quer que você busque Ele somente dessa forma, Ele quer que você pare, Ele quer que você renuncie ao seu tempo e dê prioridade a Ele. Quando você vai fazer um trabalho ou alguma coisa, provavelmente você dá prioridade ao que é mais importante, entendeu? Qualquer pessoa inteligente vai saber isso, dá prioridade ao que é importante. Então, quando você não tem tempo para Deus, quando o diabo consegue roubar o nosso tempo, isso demonstra que Deus não é nossa prioridade. Se Ele não é nossa prioridade, então nós não estamos sendo luz. Porque quem é luz tem Deus, tem Jesus, tem a Trindade, tem o Pai como prioridade. Então, isso que é importante. Aí o diabo ele cria situações à nossa volta. Para quê? Para que não tenhamos tempo. Não tenhamos tempo de qualidade com Deus. Não tenhamos tempo verdadeiro com Deus. Que nem muitas pessoas dizem, eu falo com Deus. Mas como que você fala com Deus? Aí a pessoa fala, toda hora, eu só estou aqui e quiser eu falo com Deus. De fato, onde você quiser você fala com Deus. Mas há uma diferença de quando você para. Imagina, se Jesus fosse pregar lá Pedro, na época de Pedro, na época de Pedro, Tiago, João. Aí Pedro, Tiago e João estavam ali, Jesus, eu não posso parar, eu tenho que pescar porque eu tenho que sustentar minha família. Vai falando aí que eu vou te ouvindo. Como que Jesus ficaria? Você acha que Jesus ia olhar para eles e falar assim, bom, esses aí não são os meus escolhidos, vou chamar outros. Por que Jesus escolheu eles? Porque eles parou. Eles parou para ouvir a Deus. Eles parou para falar com Deus e eles deram prioridade a Jesus. Então, quando nós não damos prioridade a Jesus, Jesus não dá prioridades a nós. Porque a palavra nos ensina, chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Então, assim, há uma necessidade de se achegar para que Ele se achegue. E isso daí com respeito, com honra, com os valores do reino. Sem esses valores do reino, de fato, você demonstrar que Ele é valioso para você e para nós, que Jesus de fato é valioso para nós, Ele não vai se achegar e Ele não vai dar prioridade a nós. Ou seja, quando Ele voltar, vamos ficar para a grande tribulação. Pessoas que não dão prioridade a Deus vão ficar na grande tribulação. Porque aí deu prioridade às riquezas desse mundo, às ilusões desse mundo. Ou seja, o diabo criou situações à volta para a pessoa simplesmente não ter tempo. Outra estratégia muito eficaz é a frustração. É a pessoa acreditar que Jesus, que Deus é como se fosse um Papai Noel, que sai presenteando todo mundo. Como vai vendo muitos testemunhos, muitas pessoas falando, Deus me deu isso e me deu aquilo, às vezes até o ímpio. Pessoas que vivem pecando, pessoas que não andam com Deus, não têm compromissos sérios com Deus, sendo abençoado abençoado entre aspas. Vivendo alguns privilégios materiais, aí olha assim e fala, olha, Deus me abençoou, aí posta nas redes sociais e fala, e dá como se fosse um testemunho dizendo que é de Deus. E quando as pessoas fazem isso, aí os outros olham e falam assim, poxa, por que eu não sou abençoado? Eu também sou de Deus. E aí a pessoa tenta lá e não consegue e vai se sentindo muito como se tivesse, eu tô fazendo algo errado, tô buscando a Deus, porque Deus é que nem Papai Noel, sai dando presente para todo mundo, mas eu sou o único patinho feio que não recebe o presente de Deus, então eu vou, aí a pessoa vai se frustrando internamente, e ela vai se secando, e aí não consegue se achegar diante de Deus, porque tá triste com Deus. Porque vê Deus abençoando todo mundo, menos a pessoa. Aí a pessoa se entristece porque não entende de verdade o propósito, ainda não entendeu o propósito. E fica como uma árvore seca. Continua sendo uma árvore. Muitas das vezes continua frequentando uma igreja, continua falando de Deus aí como se tivesse super bem, mas na verdade está triste e não tem coragem de falar com Deus de verdade. De expor, rasgar os corações, rasgar o coração. Não consegue rasgar o coração e se expor diante de Deus.
É isso que causa, é isso que também é uma estratégia do inferno, causar frustração com Deus. Ou seja, isso ele usa toda a matéria-prima que ele tiver em volta. Todas as pessoas que realmente não buscam a Deus, mas elas têm que ter uma aparência de que busca a Deus, e aquela pessoa que está tentando buscar a Deus de verdade tem que olhar para aquelas pessoas e pensar: eu sou um patinho feio na história, porque Deus não me abençoa igual abençoa fulano. E aí a pessoa não consegue buscar Deus porque ela fica uma árvore seca e não dá frutos. Não dá frutos, não dá os frutos do Espírito, aos poucos vai morrendo até o momento em de ser lançado no fogo. Então, nessa situação é muito, muito importante realmente buscar diante de Deus um quebrantamento e procurar não ouvir a voz desse mundo, procurar fechar os olhos para esse mundo e não olhar para os homens, mas olhar para Jesus, aquele, o autor e consumador da nossa fé, aquele que realmente mostrou o que é ser um servo de Deus, o que é ser um filho de Deus de novo. Olha para a vida de Jesus e compara com a vida da maioria das pessoas que você conhece e que você acha que é de Deus. Tem uma grande diferença. Aí, Tiago, mas Jesus é Jesus. Então olha para Paulo. Paulo teve a ousadia de dizer assim: sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. E de fato, olha a vida de Paulo. Eu tenho certeza que qualquer pessoa que olhar a vida de Paulo, de fato, não vai desejar que ele tenha a vida igual a dele. Mas aquele era o verdadeiro homem de Deus. O verdadeiro homem de Deus. Então, olha para os verdadeiros homens de Deus. Pega lá Hebreus 11 e olha ali os heróis da fé. E procura ler as histórias dos heróis da fé. E ver como que foi a caminhada deles. As lutas que eles passaram, as frustrações. Ali um ou outro se tornou rico, mas mesmo na sua riqueza, não deixava de buscar Deus. Um deles é Davi. Davi, ele tem uma grande diferença do que ele tinha um coração voltado para Deus. Ele podia cair, ele podia tropeçar, porque era humano igual nós somos humanos, mas há uma diferença que o coração dele estava voltado para Deus. Quebrantado e contrito. Um coração desse, Deus não despreza. Então, Deus pode restaurar a sequidão. Deus pode criar rios no deserto. Deus pode pegar uma árvore seca e fazê-lo de novo dar fruto. Entendeu? Deus é poderoso. Mas para isso, precisamos deixar para trás tudo aquilo que não é dele, para receber o que vem, odres novos, para receber o vinho novo de Deus. Deixar as coisas velhas, os conceitos velhos para trás. E pegar os conceitos novos, os conceitos que vêm do reino celestial, que vêm da cidade dourada, que vem da Nova Jerusalém. A terceira cilada do inferno, ela é o seguinte: mais uma estratégia que ele usa, é a ilusão do mundo, ou seja, propósito de vida. Qual que é o propósito da sua vida? Qual é o propósito da minha vida? E muitas das vezes nós não temos uma real certeza disso, nós não temos um parâmetro correto do que realmente qual é o nosso propósito. Muitas das vezes nós não temos, porque isso daí é com o tempo, Deus ele vai te mostrando, à medida com que você vai se achegando a Deus, quanto mais próximo de Deus nós estamos, mais ainda nós vamos enxergar o nosso propósito nele, porque o nosso propósito realmente, o verdadeiro, está nele. Então é isso daí, na ilusão desse mundo, nós começamos a buscar algum propósito de vida. Uns buscam em realizações dos sonhos, em realização do seu sonho profissional, do seu trabalho, conquista, o propósito de vida. Entendeu? De uma maneira excessiva, ao ponto que não se tem ali espaço para a palavra de Deus, para que o propósito de Deus, pensa no propósito de Deus como uma semente no nosso coração, mas são tantas coisas ali buscando que são maiores do que a semente que Deus colocou em nós, maiores pelo motivo de nós darmos mais atenção a isso, tá? E vai sufocando. Mas eu tenho o meu trabalho, né? Eu tenho que correr atrás, eu tenho que viver. Eu tenho os meus sonhos. Eu quero viajar, eu quero conhecer tal lugar, quero isso, quero aquilo. Ou seja, querendo as coisas desse mundo, querendo buscar as coisas desse mundo. Ao ponto, de uma maneira tão excessiva, que isso vai matando a semente de Deus.
E aí a semente de Deus não consegue brotar ali, porque tem tantas coisas. Vamos lá, você já pensou quando for tirar umas férias? Pensa, tirar umas férias, você dá 10% das suas férias só para se dedicar ao Senhor? Você já pensou em dar 10% do seu dia para se dedicar ao Senhor? Não, é mais fácil dar o dízimo na igreja. É mais fácil pegar o dinheiro e dar na igreja. Porque aí você tira a responsabilidade. Muitas pessoas fazem isso tirando a responsabilidade sua. Mas e aí? E o 10% do seu tempo? Não estou dizendo que eu concordo com o dízimo, tá? Eu ainda vou fazer um vídeo falando de dízimo. E o dízimo é bíblico, mas não é do Novo Testamento. Não é da Nova Aliança. Mas e aí? Vamos pensar em 10%. 10%, as primícias. Vamos pensar nas primícias do seu dia. 10% seria o suficiente para que a semente de Deus brotasse, brilhasse em nós. Mas não, a gente prefere realmente dar o dinheiro, né? Dar o dinheiro como se Deus estivesse precisando de dinheiro, né? Como se Deus estivesse precisando da sua oferta, ele estivesse clamando, me dá o dízimo, porque eu estou precisando, me dá o dízimo, porque senão eu não envio os anjos para te proteger do devorador. Você pagar a segurança de Deus. Tem muita gente que pensa nisso, que paga a segurança de Deus, como se estivesse pagando uma segurança ou um seguro. Deus não é um seguro. Não é um seguro que você paga. Deus não é um seguro que você paga, mas é um seguro que você tem, aonde ele vai te sustentar, ainda que você perca todas as coisas. Mas nada pode nos separar de Cristo. É isso que é promessa. A promessa não é que você vai ter tudo nesse mundo, não é que você vai ser protegido, tudo da sua vida vai ser protegido, não. Não é essa a promessa. A promessa é que nada nos separará do amor de Deus. A promessa é: 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso significa que muitas coisas em sua volta podem ser destruídas, principalmente coisas materiais. Principalmente. Mas a promessa é: você não será destruído. O que é não ser destruído? O não ser destruído é igual Jesus, igual a Paulo, como eu usei de exemplo. Jesus, sofrendo todas as consequências até o último minuto, não negou a fé, não negou o Pai, não negou ali a vida com Deus, não negou a Trindade. Ele não negou. Ele foi até o fim. Igualmente Paulo. Paulo não negou a fé, ele foi até o fim, até ali a morte ser cortado a cabeça dele com a espada. Ele sofreu muitas coisas, foi apedrejado 2 vezes, passou por narcofrágil. Então, assim, a vida de Paulo foi uma loucura, mas é um grande homem de Deus. Tudo em volta de Paulo foi tocado, até mesmo tocado na sua carne, no seu corpo, mas o tesouro que ninguém pode roubar estava guardado para ele. A fé dele não foi tocada. A fé dele foi inabalável. Inabalável. É isso que Deus ele realmente protege em nós. Tá? Então, quando nós buscamos as coisas desse mundo, quando os nossos olhos estão nesse mundo, realmente as coisas espirituais, elas perdem o brilho. Elas perdem nós perdemos a vontade de buscar as coisas espirituais, porque nós estamos olhando para esse mundo. E aí nós começamos a duvidar das coisas de Deus. Será que realmente Jesus vai voltar? Será que realmente a Bíblia está certa? E hoje na internet tem muitas coisas. Aí você abre lá de repente no YouTube, aparece um vídeo lá na sua frente escrito assim, né? A verdade sobre Jesus que ninguém sabe. A verdade sobre Jesus que ninguém sabe. Aí coloca lá uma coisa bem negativa sobre Jesus. Entendeu? Aí a pessoa vai lá, olha, só de ler isso a pessoa já cria uma dúvida. Peraí, mas existe uma verdade que ninguém sabe? Será que Jesus realmente é quem ele diz que é? Hoje aí tem tantas coisas rebaixando Jesus, mas assim, o diabo, a única coisa que ele quer, ele não quer que você deixe de acreditar em Jesus, mas ele quer que você duvida, porque se você duvidar, para ele já é vitória, porque na dúvida não tem fé. A fé, ela não tem dúvidas. Entendeu? A fé não tem dúvidas. É realmente você confia no caráter de Jesus, em quem Jesus é. Quando Pedro viu Jesus andando sobre as águas, ele simplesmente olhou para Jesus e ele confiou em quem Jesus é, o Filho de Deus, Yeshua HaMashiach. E aí Pedro começou a andar sobre as águas. Quando ele começou a andar sobre as águas, aí ele tirou os olhos de Jesus. Ele olhou para o mundo.
Ele olhou para o mundo. O que aconteceu com Pedro? Ele começou a perder a fé e começou a afundar. E Jesus foi lá e estendeu a mão, porque ele gritou: Senhor, socorre-me! E Jesus estendeu a mão e levantou ele e disse: por que tem este homem de pouca fé? Ou seja, tirou os olhos de Jesus, vai perder a fé. Começou a dar ouvidos a esse mundo, vai perder a fé. E se nós, lembra-se, quando estiver afundando, eu já passei por várias coisas na minha vida, quando você estiver afundando na fé, quando as dúvidas começarem a vir sobre ti, diga: Senhor, socorre. Você pode ter certeza que a mão do Senhor vai te levantar e vai te trazer. Mas peça sempre ao Senhor humildade no coração, para que quando Deus vir falar com você, quando o Espírito Santo falar com você e te mostrar coisas ao qual vai te confrontar, que você tenha a humildade de aceitar o que vem de Deus. Por que que Israel sofreu toda a consequência? Como disse Jesus: porque não disseste Baruch Rabá Enche Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor. Então, assim, eles não disseram isso a Jesus. Eles não disseram: bendito és tu, Senhor, que vem em nome do Senhor. Pelo contrário, bateu de frente, foi contra ele. Foi contra Jesus. Gritaram: crucifica. Cadê as pessoas que ele curou naquele momento? Cadê as pessoas ali que ele fez? Jesus não fez mal para ninguém. Jesus, ele fez somente o bem, mas cadê essas pessoas para defendê-lo? Ninguém quis defendê-lo. Sabe por quê? Os olhos dessas pessoas estavam no mundo, estavam em busca de status, em busca de posições nesse mundo. Quem deseja muito posições nesse mundo não terá uma posição no reino celestial. Quem deseja muito ser rei nesse mundo, ser o bambambam nesse mundo, não vai ter nada no reino celestial. Seja o que Deus quer que você seja. E você pode ter certeza que nesse mundo, se você quiser de fato ser o que Deus quer que você seja, você vai ter muitas lutas, muitas tribulações, mas você vai ser muito humilhado, mas, de fato, no céu você vai ser exaltado. E aí o Pai vai dizer: vinde. Jesus vai dizer: vinde, benditos do meu Pai, e possua um reino que está preparado para vocês. Agora, aqueles outros, ao qual negaram a fé e amaram mais esse mundo, esses vão ouvir de Jesus: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Ou seja, o que ele quer dizer quando eu não te conheço? Ele quer dizer: você não se assentava à mesa comigo. Para os judeus, antes de se assentar à mesa, é algo muito importante, que é o momento em que você come junto, compartilha junto, e que nada pode distrair. Mas se estivermos sempre ocupados, sempre frustrados e sempre olhando para o mundo em busca das conquistas desse mundo de uma forma excessiva, não vamos ter tempo para o Pai. Não vamos cear com Ele. Aquele que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ou seja, com ele eu terei comunhão. Nós vamos nos assentar. E é ali que vem os tesouros celestiais, as grandes revelações celestiais. Quem não tem isso, vai ouvir de Jesus: eu não te conheço. Que isso não seja na minha vida nem na sua, meu irmão. Você já tentou essas estratégias. Essas estratégias não funcionou, então aí começa uma outra estratégia. É a estratégia de um pouco mais massiva. Por quê? Se a pessoa, pensa comigo, o olhar do inferno, tá? Se ele tenta roubar o tempo, mas a pessoa vai lá, se esforça e continua buscando a Deus. Mesmo ali na luta do tempo e tudo, mas a pessoa consegue buscar a Deus. Ela se esforça, ela renuncia, ela cria ali o próprio tempo, dá um jeito de estar com Deus. Se a pessoa passa por frustrações, ali algumas frustrações de sonhos, conquistas, mas mesmo assim mantém a chama da fé acesa, mantém-se confiante em Deus, acreditando que Deus é sobre tudo e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se ele faz de tudo para hipnotizar a pessoa com as coisas desse mundo e a pessoa continua firme com o olhar em Cristo, aí a coisa muda. Por quê? Aí essa pessoa já não é qualquer um.
entendeu? Já não é qualquer um. Peraí, esse daí precisa de uma coisinha a mais. Aí eles vão utilizar, o inferno vai utilizar uma coisa que nós chamamos de... Nós chamamos não, né? O inferno vai usar uma coisa que talvez possa se comparar a um anel de fogo. Pensa num anel de fogo. Pensa num anel de fogo à volta de uma pessoa dessa. Esse anel de fogo vai causar muitas coisas. Primeiro, o inferno, os demônios vai vasculhar tudo da sua vida. Tudo. Quando eu digo tudo, é tudo mesmo. A sua história, onde você nasceu, tudo. Por quê? Se você é um alvo em potencial, ele tem que saber tudo sobre você. Na verdade, eles já sabem muitas coisas sobre nós, mas principalmente daqueles que buscam a Deus. Por quê? Se o diabo, Lúcifer, enganou a terça parte dos anjos, ele pensa no quê? Eu tenho que enganar os escolhidos de Deus. Não é à toa que Jesus ele disse assim, que se aqueles dias o tempo não fosse abreviado, seria possível que até enganasse os escolhidos de Deus. Então, assim, Deus abreviou o tempo para quê? Para ajudar os escolhidos de Deus. Porque o ataque ele está sendo e vai ser tão massivo, tão forte, que, se possível, enganaria até os escolhidos. Então, assim, o engano ele é muito forte. Por quê? O diabo pensa, eu enganei a terça parte dos anjos. Quem é o ser humano? Quem é esses aí que se diz escolhidos de Deus? Entendeu? Então, o maior trunfo do diabo é chegar na grande tribulação, é Jesus voltar, e aqueles que se diziam ser escolhidos de Deus, aqueles que muitas das vezes não só se dizia, mas de fato eram um servo de Deus, e ele conseguiu derrubar e mantê-los na grande tribulação, para ele é um troféu de dizer, tá vendo? Como eu sou poderoso, como o meu engano é poderoso, nem Deus pode parar o meu engano. É isso que ele quer ter, essa arrogância. Entendeu? Então, para isso, ele quer derrubar, sim, todo foco de luz, todo sal que realmente salga, que realmente conserva, ele quer destruir. Toda luz que realmente ilumina, ele quer apagar. Então, isso é muito importante, isso que eu estou falando. Muito importante. Bom, como eu disse, o inferno vai vasculhar tudo, seus pontos fracos, todas as pessoas que estão à sua volta, vai analisar o que tem de matéria-prima à sua volta. O que é a matéria-prima para o inferno? É o que as pessoas têm no coração. O que as pessoas à sua volta têm no coração? Se tem pessoas que têm inveja, você tem raiva, ele vai usar tudo isso contra nós. Tudo isso. Ele vai usar tudo que tem à volta. Se você é filho e os seus pais têm no coração deles obra-prima ali para o inferno, matéria-prima para o inferno, ele vai usar isso, ele vai usar a ira, a raiva, o ódio, ele vai usar a inveja, tudo para atingir aquela pessoa e minar a fé daquela pessoa. Amizades, relacionamentos, tudo ele vai usar, tudo. Aí nisso daí é onde vem palavras de pessoas que você ama para te ferir, para te jogar para baixo, palavras que talvez não precisavam ser ditas, como você é inútil, você não presta, você nunca vai dar em nada. Esses tipos de palavra vai cada vez mais minando a fé, e o diabo sabe disso. E aí, ele sabendo, vasculhando o seu histórico, ele sabe que existem algumas palavras que podem desencadear em você depressão, que pode desencadear em nós tristezas e muitas outras coisas, aonde pode minar a fé. Aquela, sabe quando, você tá todo animado para fazer uma coisa e de repente joga aquele balde de água fria onde você desanima? Sim, mais ou menos por aí. O ataque do inferno, a estratégia que ele usa é muito intensa. O massacre é sutil, lento e bem calculado. Tá? E é muito sutil. Para quê? Para que nós não venhamos discernir que é o diabo atacando, que é o inferno fazendo um ataque. Ele vai vir de uma maneira tão sutil que não dá praticamente para perceber. O ataque, ele é velado, é furioso, mas ele é velado. Ele tem que parecer que é coisas corriqueiras do dia a dia. Ou seja, nesse nível de ataque, nunca que a pessoa, nitidamente, assim, sem o direcionamento realmente do Espírito Santo, vai perceber que é um ataque do inferno. Porque a maior trunfo do inferno é ele te atacar sem você saber que é ele. Então ele vai usar muitas estratégias, vai usar muitas coisas à volta, ou seja, palavras de pessoas, afastamento de pessoas que têm o mesmo propósito,
Então, tipo assim, pessoas que têm o mesmo propósito em Deus, ou pessoas que é de Deus, porque você sabe, luz com luz cria mais luz, fogo com fogo cria mais fogo. Então, afastamento de pessoas que realmente buscam a Deus, ele vai procurar usar tudo à volta. Muitas das vezes pode procurar causar brigas entre pessoas assim, para que se afastem e se esfriem. Tudo vai parecer assim que vai cooperar para que haja mais afastamento de pessoas. Aí ele procura isolar a pessoa. Para quê? Para que aquela pessoa não venha realmente iluminar e venha começar a ficar triste. Venha baixar a sua frequência, baixar a sua guarda. E aí nisso ele vai usar muitas outras coisas. Se de repente, vou usar por exemplo, o carro vai quebrar, vai dar problema. Se de repente você tem atrasou de repente um documento do carro, ele vai dar um jeito de criar problemas para você, para que isso venha te desestabilizar ao ponto de que você não tenha força para fazer a obra de Deus, para fazer as coisas de Deus, cumprir o propósito de Deus, e que você não tenha força de realmente se manter com a chama acesa, se manter com o fogo aceso, com a luz acesa. Então ele vai criar todo tipo de problema. Problema em casa, problema na escola dos filhos, problema no trabalho. O trabalho é um ponto onde ele tem muita obra-prima, né? Tem muita matéria-prima para usar. Muitas das vezes líderes arrogantes, pessoas arrogantes, que têm ali muita matéria para o diabo usar. E o diabo pega a matéria do coração e usa. Por quê? Não pensa que o diabo faz um trabalho sozinho, tá? Ele sempre usa o que tem no coração dos homens. Não é o diabo entra na pessoa lá e faz tudo. Não. Ele usa, ele amplia o que a pessoa já tem. Se a pessoa já tem um pouco de inveja de você, o que acontece? Ele vai lá e amplia. Aí a pessoa quer te destruir, quer te ver mal, ela dá risada, fica feliz ali quando vê algo ruim te acontecendo. É isso que ele faz, entendeu? Ele pega aquilo, por isso que é muito importante, meus irmãos, que nós não sejamos essas pessoas que têm matéria-prima para o inferno. Então sempre sonde seu coração, analise seu coração para não deixar manter sujeira no seu coração, para que você não tenha inveja de outras pessoas. É muito interessante esse ponto de inveja, né? Foi feita uma pesquisa no Brasil que a maioria dos brasileiros se sentem invejados, mas a maioria deles não é invejoso. Foi feita uma pergunta, né? A pergunta era o seguinte: você sente que tem pessoas que têm inveja de você? A pessoa disse: lógico, eu sinto que tem pessoas que invejam de mim. Você tem inveja de alguém? Ninguém disse eu tenho. Ninguém disse. Mas todos disseram que tem pessoas que têm inveja. Então, assim, sonda teu coração, analisa, não deixa para que você seja aquele que vai ser usado para destruir a luz de alguém. Que você tome cuidado com as suas palavras. Ou seja, qualquer coisinha da sua vida, o diabo vai pegar, de repente você tropeçou, você falou, errou um negocinho. Aí o diabo pega aquilo, pega pessoas que já não gostam de você e faz aquilo se ampliar e vira uma fofoca, vira um falatório de mentira. Para quê? Para que você se torne menos luz, fique inoperante e que a tua palavra não venha ter credibilidade. Não é isso que tentou fazer com Jesus? Não diziam que Jesus tinha pacto com Beelzebul? Não diziam que ele era mentiroso, enganava o povo? Entendeu? Mas, de fato, olha isso, Jesus não era isso. Entendeu? Eu sempre digo o seguinte, eu aprendi isso num filme, né, brasileiro. Falando assim, o filme era... Então, você quer saber de fato quem é o homem de Deus, pessoa de Deus? Segue o dinheiro. Eu aprendi isso num filme. Você olha lá, analisa da onde está vindo o dinheiro. Segue o dinheiro que você vai chegar se a pessoa é homem de Deus ou não. Nisso daí você pega Jesus. O que Jesus ganhou na vida? Jesus morreu aos 33 anos de idade. Pensando de maneira humana, Jesus morreu aos 33 anos de idade. Não conquistou riqueza, não aumentou seu reino, não brigou de frente com Roma. Ele foi diferente de todos os outros antes dele que disse ser o Messias. Ou seja, sempre se colocavam em querer brigar com Roma. Jesus não, ele não buscou a glória para si próprio. Jesus, ele não... Ali quando ele fazia cura, as coisas sempre tinham um propósito por detrás. E outra, ele não fazia para se autopromover. Se você puder, assista The Chosen. The Chosen é muito bom e eu acredito que ali mostra realmente quem Jesus era. É lógico que eu acho que não chega a 100% de quem Jesus é, mas chegou mais próximo de todos os outros filmes que eu assisti. Então se você puder, assista. Ali mostra um Jesus de fato que não busca reconhecimento e que está ali junto e humilde. Então, se Jesus fosse um falso profeta, você pode ter certeza que ele tinha buscado as coisas desse mundo, mas ele não buscou as coisas desse mundo. Então, você quer saber se de fato uma pessoa é de Deus?
segue o dinheiro. Porque o dinheiro de corrupção sempre vai mostrar quem são as pessoas. Entendeu? Então, se você quer saber se seu pastor, quem ele é, segue o dinheiro. Da onde vem e como usa. Entendeu? Que você vai saber. Uma certa vez, a primeira vez que eu acho que vou compartilhar isso aqui, eu vi um certo pastor de uma certa igreja, ao qual eu fazia parte. Ele pegou uma quantidade de dinheiro e deu para uma pessoa que estava se tornando pastor. E disse assim: pastor da nossa igreja não anda com o carro que você anda. A pessoa andava com um carro um pouco mais velho. Disse para ele comprar um carro novo, tal, porque pastor da nossa igreja é poderoso. Pastor da nossa igreja tem que se mostrar vitorioso. Bom, isso se parece muito com Jesus, né? Será? Então, é isso. Segue o dinheiro que você vai ver se a pessoa é de Deus ou não é. Então, o que acontece? O inferno ele vai usar muitas estratégias para quê? Para que venha difamar, para que a palavra de Deus não venha ter credibilidade na boca do servo de Deus. Assim como fez com Jesus, assim como fez com Paulo. Paulo era considerado algo, ele não se converteu, não, ele continua perseguindo, ele está fingindo, é o que diziam dele. Os falsos irmãos, como assim diz Paulo, causou muitos males, muitos problemas. O interessante é que Paulo, no final da vida dele, ele ficou numa prisão sozinho, e ainda, tipo assim, era uma ou outra pessoa que visitava Paulo. Então, assim, se era uma pessoa realmente que buscava glórias para si mesmo, não deu certo, não funcionou. Entendeu? E provavelmente morreria uma pessoa frustrada, mas Paulo não morreu frustrado porque ele sabia que o prêmio dele era com Deus, entendeu? Não era com os homens. Talvez para as pessoas daquela época, Paulo e Jesus foram fracassados. Todos os discípulos de Jesus para aquela época foram considerados fracassados, porque eles perderam tudo, morreram de forma terrível e, tipo, não tinha privilégio nenhum. Entendeu? Obviamente que depois, hoje, nos nossos dias é que nós reverenciamos esses homens, essas pessoas como homens de Deus, mas na época deles não era isso. Eles não eram considerados servos de Deus e muitas das vezes até mesmo pelas próprias igrejas ao qual Paulo fundou, ou até mesmo ali por pessoas daquela época, cristãos daquela época. Paulo e o próprio Jesus não era considerado. Eles eram considerados fracassados. Mas diante de Deus eles não eram fracassados. Isso é o que é importante. E aí é como Paulo diz: combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Eis que está aí está proposta a coroa da vitória, do prêmio ao qual ele correu. Paulo disse isso estando na prisão, próximo de morrer. Se fosse alguém que estivesse buscando a glória própria, glória para si, não estaria na prisão, não estaria ali aceitando a morte. Não. Estaria nos palácios. Estaria buscando riquezas. Então, a riqueza, ela pode ser, sim, um parâmetro da fé. Ela pode ser, sim. Ela pode analisar como se utiliza. Quem ama as riquezas desse mundo, quem ama o mundo mais do que ama a mim, não é digno, como disse Jesus. Então, assim, não estou dizendo que nós não podemos ter riqueza, mas como nós utilizamos a nossa riqueza e que nível que ela está na nossa vida. Ela não pode estar em primeiro plano. Ela não pode estar em primeiro plano. Ela não, para que eu conquiste a riqueza, ela não pode destruir a semente de Deus. Ela não pode me afastar de Deus. Se a riqueza que você busca faz isso, ela não é a riqueza verdadeira. Ela é uma destruição e uma cilada do inferno na sua e na minha vida. Então, como eu estava falando, a questão da destruição massiva que o inferno propõe, ele vai destruindo como coisas corriqueiras, entendeu? Coisas corriqueiras que podem até parecer que é erro seu, entendeu? Coisas do dia a dia, problemas no trabalho, problemas em casa, problemas com os filhos, problema na escola, e vários tipos de problemas, entendeu? Aqui são intermináveis os tipos de problemas que podem ocorrer, mas tudo isso para desestabilizar, tudo isso para te tirar do foco, para te tirar do objetivo, ao ponto que, no fundo, mesmo que de maneira inconsciente, venha duvidar de Deus, venha duvidar do amor de Deus, venha duvidar de quem Deus é e venha criar uma desconfiança do caráter de Deus, ainda que isso seja de maneira inconsciente ou velada no coração. Porque hoje em dia é muito raro alguém que verbaliza claramente: eu não confio muito no caráter de Deus, mas muitas das vezes isso é demonstrado em atitude, que a pessoa não confia no caráter de Deus. Então, o ataque ele é muito agressivo, mas ao mesmo tempo é velado. É ali,
Nem parece que foi o diabo. Ou seja, ele vai criar situações. E quanto mais se aproxima o final de tudo, mais intenso vai ficar. E quanto mais as pessoas amarem esse mundo, quanto mais amarem esse mundo, mais amarem esta vida, mais vão cair na malha do anticristo e do inferno. Então, que eu e você não venhamos cair nessa. Mas como que eu faço para ter vitória nisso? Primeiro de tudo, nós precisamos resistir. Precisamos resistir e suportar. Há certas tribulações que nós precisamos suportar. Simplesmente isso. Suportar como Jesus suportou a cruz. Há certas tribulações que precisamos disso. Precisamos orar, jejuar. Mas é um jejum de verdade, não é um jejum de mentira. É jejuar de verdade. É ficar em silêncio. Coloca uma música de fundo, uma música instrumental. Fique em silêncio e ouça o Espírito Santo falar com você. Entendeu? É necessário silenciar-se o coração, orar, jejuar, é muito importante, se revestir da armadura, mas não é só simplesmente se revestir da armadura, mas é de fato ver se você tem essa armadura. A armadura, no caso, o capacete da salvação, a couraça da justiça. Você busca justiça de verdade? Você busca realmente ser justo e busca a justiça que vem do alto? Ou você faz justiça com as próprias mãos? Ou escolhe a injustiça, é injusto com as pessoas? Então não tem a couraça da justiça, o cinturão da verdade, uma pessoa verdadeira, transparente, que de fato expõe aquilo que acredita e expõe a verdade. Não fica usando mentiras, entendeu? Cinturão da verdade, calçando os pés na preparação do Evangelho da Paz, que de fato você realmente tenha a paz, que possa calçar os pés, como o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, que realmente a palavra de Deus vai ser lâmpada para os teus pés, iluminando o teu caminho, entendeu? Que a palavra de Deus vem te trazer paz, o escudo da fé. O escudo da fé, onde você pode apagar os dardos inflamáveis do inimigo, aquelas flechas com fogo, sabe? Daqueles filmes de guerra. Seria isso, onde você pode parar isso. O escudo da fé, preciso fé. Fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, se nós não temos relacionamento com Deus, porque fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, precisamos ouvir. Fé é confiança. Você não confia em quem você não conhece. Então, se você não conhece a Deus, se não tem relacionamento com Deus, a fé vai ser fraca. Não vai ser uma fé consistente, não vai suportar. O escudo da fé tem que ser firme. A espada do Espírito, ou seja, que maneja bem a espada, que maneja bem a palavra de Deus, que conhece a palavra de Deus e que vai além, que conhece a Deus, que a palavra de Deus ela não fica só no que Deus falou ontem, mas no que Deus está te falando hoje, de verdade, de uma maneira balizada, de uma maneira ali equilibrada, sóbria. É isso. E eu coloco aqui o meu adendo, a capa da humildade. Para quê? Para que o brilho dessa armadura, o brilho do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinturão da verdade, das sandálias do Evangelho da Paz, do brilho do escudo e o brilho da espada não venha ofuscar e trazer a glória para nós, mas que a capa da humildade venha nos cobrir de humildade, dando glórias a Cristo, a Yeshua HaMashiach, a Jesus, o Cristo. E já é muito importante, então precisamos nos revestir. Quando eu falo nos revestir, é de fato pedir: Senhor, me reveste de toda a armadura, capacete da salvação, couraça da justiça, o cinturão da verdade, calçando os meus pés no Evangelho da Paz, o escudo da fé, a espada do Espírito e a capa da humildade sobre mim. É isso, todos os dias, pedir para o Senhor te revestir, para que quando você sair na rua, sua mente esteja guardada, seu coração esteja guardado, e você esteja pronto para lutar. Se unja. Eu já deixei o lugar onde você pode encontrar um óleo realmente bíblico, né? O óleo da unção, mas se não tem, pode ser o azeite mesmo. Então se unja todos os dias, consagra o óleo ao Senhor. Senhor, eu consagro a Ti esse óleo, e se unja todos os dias. Todos os dias. Eu falo isso todos os dias, é porque no momento em que nós estamos vivendo, tá? O que nós estamos vivendo exige isso, exige que todos os dias nós realmente tenhamos isso, venhamos estar ungidos e protegidos para que não dê brecha para o ataque do inferno. E, no caso, estudar a palavra. Precisamos estudar a palavra de Deus. Precisamos estudar e entender e ir mais profundo no que Jesus disse.
Aí, no caso, você fala, Thiago, eu já li a Bíblia inteira e tal, já, tipo, não sei mais o que estudar. Busca do Espírito Santo. Fala, Senhor, me ajuda a desvendar os mistérios e os enigmas que tem na palavra. Tem muita coisa, tem muita riqueza que muitas das vezes nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos naturais. Nós precisamos olhar com os olhos espirituais. E nós estamos vivendo um tempo em que os velhos terão sonhos, as crianças terão visões. Então busca de Deus esses dons, porque Deus está realmente dando sonhos, visões para aqueles que realmente buscam a Deus, dando direcionamento e trazendo clareza de muitas coisas bíblicas também. Então busca de Deus isso, para que você tenha as suas experiências, não somente as experiências baseadas no outro, mas as suas experiências. Essa é a maneira de se proteger e é realmente a maneira de você se manter firme, para que nós venhamos estar firme. Não pense que se você ficar o tempo todo sentado no sofá, comendo pipoca e assistindo Netflix, que o Espírito Santo vai lá e vai falar assim, ó, vamos orar. Não, não vai acontecer isso. Se você não se posicionar, se você não se colocar realmente diante de Deus, não vai acontecer. E ainda vai acontecer de você sim ficar quando Jesus voltar. Se você não se dedicar a buscar a presença de Deus, a buscar o conhecimento de Deus e orar pelas pessoas que estão à sua volta, orar pelas pessoas da sua casa, orar pelas pessoas que você conhece, você vai ficar. Você vai ficar, se você ficar só gastando seu tempo assistindo série ou qualquer outra coisa, que não seja buscar a Deus. O caminho é estreito. O caminho, ele é apertado. Então, não pense que vai ser fácil. É necessário renúncia, é necessário realmente mortificar a carne, é necessário realmente fazer escolhas e escolhas corretas. Hoje é o momento em que nós podemos demonstrar o nosso amor a Deus, porque em meio a tantas trevas, quem escolhe buscar a Deus de verdade é quem ama a Deus de verdade. Então, esse é o momento, e esse tempo está se encerrando. É o momento de nós mostrarmos amor à Trindade Santa. Quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Fica essa pergunta para você. Quando Jesus voltar, quando ele vier buscar aqui o povo dele, o remanescente fiel, como que ele vai te encontrar? Porventura, ele vai encontrar fé em você? Ou a sua fé já vai ter morrido? Ou esfriado? E não vai ter o azeite aceso, a sua lamparina acesa. Não é à toa que o incenso do tabernáculo, havia um incenso, o fogo do tabernáculo tinha que se manter aceso. Aceso. Então, quando o Filho do Homem vier, porventura, achará fé em você, em mim? Apocalipse 12, no versículo 11, diz assim: E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Essa é a forma de vencer. E eles o venceram pelo sangue, o sangue do Cordeiro. E eles venceram pela palavra do seu testemunho. Qual é? Eles viveram a palavra. Não é o testemunho de vida, não. Eles viveram a palavra, viveram o Evangelho, viveram a palavra do testemunho de Jesus Cristo, de Yeshua HaMashiach. E eles não amaram, eles venceram porque não amaram a sua própria vida. Ou seja, não amou esse mundo, mas realmente foram até as últimas consequências por Cristo. Esse é o caminho da vitória. Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, eu peço que sua graça venha ser superabundante em nós, para que nós venhamos realmente resistir nesse tempo, resistir nesse período do Apocalipse. Em nome de Yeshua HaMashiach, que o Senhor nos guarde, que o Senhor coloque os teus anjos junto conosco, que o Senhor guarde as pessoas que estão à nossa volta, guarde os nossos filhos, guarde as nossas esposas, guarde, Senhor, e proteja, coloque os teus anjos junto conosco e nos dê o discernimento de entender e compreender as estratégias do inferno e também termos a graça de termos atitude em relação a ela. Ajuda-nos a guardar o nosso coração para que nós não venhamos amar o mundo e ficar cegos e não conseguir te enxergar. Ajuda-nos, ó Senhor, para que nós não venhamos deixar que o nosso tempo venha ser roubado e que também não venhamos nos iludir com as coisas desse mundo. Blinda o nosso coração, Pai. Blinda o nosso coração. Em nome de Yeshua HaMashiach. Muito obrigado, Senhor. Galera, valeu.
Até o próximo vídeo. Não esqueça de compartilhar, deixar o seu like e se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima. Deus abençoe.